Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre construção de gráficos de funções especiais. Então vamos lá. Nós vamos falar de identidades trigonométricas. A resolução de identidades trigonométricas pode ser realizada pela demonstração através das relações trigonométricas conhecidas. As identidades trigonométricas configuram-se como igualdade de funções trigonométricas em que ambos os lados da igualdade são válidos dentro do domínio das funções envolvidas. De início, pode parecer confuso, mas veremos que a verificação delas é bastante simples. Por exemplo, se você lembra das relações trigonométricas e das relações derivadas, todas elas são exemplos de identidades trigonométricas. Vamos relembrá-las. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. A tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x, que é igual a cosseno de x sobre seno de x. Consequente de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Consequente de x é igual a 1 sobre seno de x. E a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. E a cotangente ao quadrado, x mais 1 é igual a consequente ao quadrado x. Em geral, a forma utilizada para a resolução de identidade trigonométrica é a demonstração através das relações trigonométricas conhecidas. Podemos realizar essa demonstração ao desenvolver os dois lados da equação trigonométrica, chegando a um mesmo valor em ambos os lados. É possível também que, trabalhando com apenas um lado, cheguemos ao que está indicado no outro lado da igualdade. Vejamos através de exemplos como são feitas essas demonstrações de identidade trigonométricas. No exemplo 1, tangente ao quadrado x vezes o cosseno x menos seno de x é igual a seno de x vezes tangente de x menos tangente ao quadrado de x. Chamemos tangente ao quadrado de x vezes o cosseno de x menos seno de x, de f de x e seno de x vezes tangente de x menos tangente ao quadrado x, de g de x. A estratégia para demonstrar essa identidade é desenvolver f de x até chegar o g de x. Então vamos lá. Quando falamos desse tipo de função, pessoal, é uma demonstração básica, tá? Quando eu falo f de x e g de x, só um momento aqui, nesse caso, quando eu estou falando para vocês de f de x, de função, até chegar ao g de x, é a geratriz, tudo bem? Geratriz é o que representa essa letra G. Então vamos lá. O f de x é igual a tangente ao quadrado de x vezes o cosseno de x menos seno de x. O f de x é igual a tangente ao quadrado de x vezes cosseno de x menos tangente ao quadrado x vezes seno x. Podemos substituir a tangente ao quadrado x pelo coeficiente seno ao quadrado de x
dividido por cosseno ao quadrado de x. Logo, a minha função, que aí representa o f de x, é igual a seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, vezes o meu cosseno de x menos o meu seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Simplificando isso aí, o cosseno de x do numerador da primeira função com o cosseno ao quadrado de x, do denominador, teremos o meu f de x, tá? Que é igual a seno ao quadrado de x dividido por cosseno de x menos seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vezes meu seno de x. Então, a minha função aí vai ser f de x, que é igual a seno de x vezes seno de x dividido por cosseno de x, menos o meu seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Então, o meu f de x é igual a seno de x vezes seno de x dividido por cosseno de x, menos seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Então, nesse caso aí, nós vamos chegar a função que é igual a seno de x vezes a tangente de x menos a tangente ao quadrado de x vezes seno de x. Colocando o termo seno de x em evidência, teremos meu f de x, que é igual a seno de x vezes tangente de x menos tangente ao quadrado x. Mais o meu g de x, que é a geratriz, é igual a seno de x vezes tangente de x menos tangente ao quadrado de x. Lembra-se, portanto, podemos concluir que o meu f de x é igual à minha geratriz, certo? Então, f de x é igual a g de x. Sendo assim, provamos que a identidade aí é válida. O gráfico das funções seno, cosseno e tangente, tá? Nós vamos ter aí uma demonstração boa. O objetivo dessa aula é estudar os gráficos das funções seno, cosseno e tangente, certo? E também as suas variações. Iremos, inicialmente, trabalhar com os gráficos da função seno. Em seguida, veremos que as conclusões obtidas a partir desse gráfico poderão ser aplicadas nas funções cosseno e tangente. Então, vamos aí, a função de seno. O gráfico da função f de x dos reais em reais, tal que o meu f de x é igual ao meu seno de x, pode ser determinado a partir de alguns pontos. Esses pontos, ou seja, valores, podem ser retirados da tabela abaixo, obtida na aula 4, tá? de trigonometria e da aula 9 da geometria plana. Então, observe aí, pessoal. Nesse quadro, eu vou ter x e o meu seno de x. Eu dou valor, tá, ao x e obtenho lá no meu seno de x. Então, no meu x eu vou ter 0, com certeza, o meu seno de x também vai ser 0. Mas no momento 2, eu vou ter o ângulo de 90 graus, como está em parênteses, ele é multiplicado, tá? O ângulo de 90 graus, eu vou ter aí 2 sobre 9 radiano, que é igual no seno de x, ele é igual a 1. 180 graus, ele em radiano, ele é representado pelo π, tudo bem? Quando ele é representado pelo π, ele é igual a 0 no seno de x. 270 graus, ele é representado lá no círculo da circunferência, 3π sobre 2 radiano.
Ele aí é representado pelo menos 1 no seno de x. E fechando o círculo, nós temos aí 360 graus, ou seja, 2π radiano. E lá no seno de x, ele tem um valor de 0. Então, observe aí que nós temos dois gráficos, tá? Eu não fiz o cálculo aí, porque ele é só uma representação. Então, observe aí, tá? Observe que esse gráfico foi construído com alguns pontos de x pertencente, tá, a menos π e 3π. Esse gráfico é chamado de sinoide. Observe que os máximos e mínimos da função são 1 e menos 1, respectivamente. Assim, o conjunto imagem da função será menos 1 fechado, tá? Ele é fechado para menos 1 e também fechado para 1, tá? Que é diferente do seu contradomínio dos reais. Por isso, a função não é sobrejetiva. Os valores distintos de x estão associados a uma mesma imagem, como, por exemplo, o meu f de 0 é igual a f de π, que é igual a 0. Assim, a função não é injetiva. O período, a variação do x, tá? Nesse caso aí, ela é necessária para completar um ciclo da função que é 2π. As funções do tipo y é igual a seno de x mais k, onde o meu k tem que ser maior do que 0 nessa representação, tá? Ele não vai ser igual ou menor do que 0. Então, vamos analisar o gráfico da função y é igual a seno de x mais 2. Vamos construir a tabela dos valores. Então, nesse caso aí, eu já dei a representação como um todo, tá? O arco, que são as representações do gráfico que vocês conhecem, y, que é igual a seno de x, que foi aquela representação agora há pouco, e a tabela, que é a função, y é igual a seno de x mais 2. Trocando ali os valores, nós vamos ter cada um ao seu valor. Então, olhando aí, tá, nós temos a construção do gráfico, tá? Agora aí, olha, vamos construir o gráfico. Então, esse aí é o nosso gráfico representado, tá? Por aquela demonstração. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.